Olá, tudo bem? Beleza? Meu nome é João Batista e nessa aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como usar um firewall no Proxmox. Para quem não conhece, Proxmox é uma ferramenta de virtualização, ferramenta para gerenciar ambientes virtuais. Ele é, para quem conhece ou é dessa área, ele é como se fosse o Shane Server, ou Zen Server, como alguns dizem, né? Ele é um concorrente, vamos dizer assim, do Zen Server. Ela é uma ferramenta que tu consegue fazer todo o gerenciamento via interface gráfica, via navegador, e eu vou mostrar depois ali em seguida o site deles e tal. Mas a ideia específica dessa aula é a gente ver como é que nós veremos como é que a gente consegue gerenciar o firewall tanto do servidor virtualizador quanto das máquinas virtuais, sem precisar usar console texto ou sem precisar de repente usar o firewall dos hosts das máquinas virtuais que a gente vai rodar em cima do Proxmox, tá? Eu vou aqui abrir o site do Proxmox. Esse aqui é o meu Proxmox já instalado, tá? A gente instala ele direto num equipamento, num host, né? E a partir dele a gente faz as configurações das máquinas virtuais e aí a gente faz o acesso a ele via o endereço IP dele aqui na porta 8006. Essa aula aqui não é uma aula de introdução ao Proxmox, é uma aula de firewall, né, de configuração de firewall. Então a ideia é que se tu tá vendo essa aula, tu já deve ter algum conhecimento de Proxmox, já deve ter instalado o Proxmox em algum lugar e precisa especificamente da configuração a nível de firewall, está interessado ou quer saber como é que funciona. Proxmox, vou entrar no site deles aqui. Para quem não conhece o Proxmox, para quem precisa de uma ferramenta de ambiente de virtualização, que tu pode fazer orquestração de máquinas virtuais, com o Proxmox tu consegue trabalhar com cluster, com alta disponibilidade, com replicação de máquinas virtuais. Ele é uma ferramenta de código aberto, é uma ferramenta open source, tu pode instalar, não precisa de licenciamento. E como eu disse, ele é ele é, vamos dizer assim, da mesma faixa de produto do que o Zen Server da Citrix, né? E algumas outras ferramentas nesse nível. Ele utiliza por baixo, vamos dizer assim, o Debian e a ferramenta KVM de virtualização do kernel, do Linux. Tu pode virtualizar máquinas virtuais Windows, Linux, BSD, tá? Esse aqui é o site deles, a parte de virtualização é essa daqui. Pode fazer o download aqui, né, da ferramenta, fazer a instalação e tal. Te aconselho, se tu quer se aprofundar também, a gente tem um curso que nós distribuímos, nós distribuímos ele, deixamos ele disponível no site Escola Linux, né? Eu vou colocar o link do curso na descrição desse vídeo, então se tu está interessado em se aprofundar mais no Proxmox, acho que ele é uma boa para a tua empresa, te aconselho a dar uma olhada no nosso curso, que tu vai ter uma boa ideia do funcionamento do Proxmox. Nosso curso trata das versões 3, 4 e 5. Tá? Como eu falei no início, essa aula aqui ela é sobre utilização de firewall no Proxmox. Então, eu imagino que tu já tenha uma ideia de funcionamento do Proxmox, já utilize o Proxmox no teu dia a dia ou já tenha ele instalado ali e tu está pensando em agora utilizar as ferramentas de segurança dele, tá? Como eu disse, o Proxmox ele é instalado numa máquina física, né? A partir daí tu tem acesso a toda a configuração dele via navegador de internet. O navegador que eu estou utilizando aqui é o Firefox, mas pode utilizar o Chrome ou pode utilizar algum outro navegador da tua preferência. E eu estou conectado aqui no IP do meu Proxmox, que é o 92.68.0.201, na porta 8006, e esse é o meu caso, tá? A versão que eu estou utilizando é a versão 5.3. Reforçando, com o Proxmox tu consegue fazer a utilização de cluster.
Como que funciona isso? Funciona o seguinte, bem, tu tem o que eu chamo de host, é o computador que tu tem o Proxmox instalado, tá? O servidor, vamos dizer assim, físico que tu tem um Proxmox instalado. Imagina que tu tenha a necessidade de ter, por exemplo, 3 ou 4 servidores físicos e neles tu vai colocar inúmeras máquinas virtuais. O que a gente vai fazer? A gente instala o Proxmox nesses 3 ou 4 servidores físicos e faz uma configuração de cluster. Então, no meu caso aqui, eu só tenho um servidor físico com Proxmox instalado, chamado PVE. Mas numa outra situação, tu pode ter a configuração de cluster e ter outros servidores Proxmox instalados. Aí tu pode ter, sei lá, PVE1, PVE2, PVE3, PVE4, né? Todos eles sob o guarda-chuva do data center. No curso lá a gente mostra como criar cluster nas diferentes versões e tal, tá? Mas por que eu estou falando do cluster agora aqui? Porque a definição do cluster do Proxmox é bem importante para a gente entender a priorização que ele vai fazer das regras de Firewall. Então assim, a gente pode fazer configurações de Firewall a nível de data center. E essas configurações vão ser replicadas a todos os nossos hosts, ou os nossos servidores físicos que vão ter o Proxmox instalado. No meu caso é um só tenho um servidor físico aqui. Se tu tiver mais que um em uma configuração de cluster, todas as configurações de Firewall que tu fizer no data center vão ser automaticamente replicadas para os teus hosts do Proxmox. Uma definição bem importante a nível de Firewall do Proxmox, tá? Tu tem dois tipos, vamos dizer assim, de configurações de Firewall. Um é a configuração de Firewall sobre o host. Reforçando, host é o computador físico que tu tem um Proxmox instalado. E tu tem também a possibilidade de configuração de Firewall nas máquinas virtuais. No meu exemplo aqui, deixa eu diminuir esse log. No meu exemplo aqui eu tenho um host, uma máquina física com Proxmox instalado, e dentro dele um container e várias máquinas virtuais, tá? Então eu posso configurar um Firewall no meu host, né? E também posso configurar um Firewall nas minhas máquinas virtuais de maneira individual. Isso me traz a seguinte vantagem, tá? Por exemplo, eu tenho uma máquina virtual Windows aqui, eu tenho uma máquina virtual Linux aqui no meu Debian 7, por exemplo, tá? E eu posso fazer essas configurações de Firewall diretamente aqui na interface gráfica, tá? No próprio Proxmox, sem eu precisar entrar na máquina virtual e fazer a configuração de Firewall diretamente no sistema operacional da máquina virtual, o que também é uma possibilidade. Então eu posso, por exemplo, ter meu Windows, sei lá, Windows 7 aqui, ou qualquer Windows, e aí fazer uma configuração lá dentro do meu Windows 7 com o meu Firewall do Windows. Ok, daí eu não precisaria usar aqui o meu Firewall a nível de máquina virtual, vamos dizer assim. E no meu Debian eu faria a configuração via iptables na minha máquina virtual Debian, tá? Mas a facilidade de eu tratar esses firewalls diretamente via máquina virtual é que eu consigo fazer uma padronização. Eu não preciso configurar os firewalls de acordo com o sistema operacional. Eu utilizo as regras diretamente via máquina virtual, tá? E no meu host, né, eu posso configurar as regras de firewall no meu host. Claro que o ideal para um bom entendimento dessa aula seria quem está vendo ela já ter uma ideia de como é que funciona a lógica de funcionamento do firewall, né? Mas de forma bem simplificada, assim, o que um firewall faz? Ele bloqueia, né, ou libera as portas. Toda a conexão TCP/IP ela é baseada em portas de origem e de destino. Então ele bloqueia ou libera as portas de acordo com o IP de origem, o IP de destino, a porta de origem e a porta de destino. Provavelmente tu já sabe o básico do funcionamento, a lógica de funcionamento de firewall, porque tu está procurando essa solução. Então tu já deve saber como que ela funciona de forma mais lógica, né, vamos dizer assim. Bom, como eu falei, a gente tem aqui um guarda-chuva, né? Então a gente tem aqui o nosso data center. Sobre ele nós podemos ter vários hosts.
com o Proxmox instalado. Imagina a seguinte situação, vou tentar exemplificar para ficar mais fácil de entender. Imagina que tu tem um Proxmox instalado e ele tem um IP de internet fixado na tua porta, na tua rede ali, né? Então ele está diretamente aberto para qualquer conexão externa. Mas então tu vai precisar de um filtro, né, para filtrar os acessos e liberar somente o que tu quer, o que tu precisa. Esse é um bom argumento, vamos dizer assim, para ativar o firewall no Proxmox, né, no host do Proxmox. Eu vou mostrar então como é que o Proxmox faz para configurar o firewall, tá? E aonde a gente vai. Ele tem como tu fazer isso via interface console texto, tá? Mas a minha ideia nessa aula é mostrar tudo via interface gráfica. Só um comando eu vou dar via interface texto, só para vocês darem uma olhada ali, mas nada que seja absolutamente indispensável, tá? Então eu estou no data center, que é o meu guarda-chuva maior. Sobre ele eu tenho meus hosts, no meu caso só tem um. No meu data center, lembrando que eu estou na versão 5.3, né? Dependendo das versões modifica um pouco os locais aqui dos menus, tá? Então, clicando no meu data center, eu vou aqui em Firewall. Tá? Se eu clico em Firewall, ele já me mostra as regras que eu tenho criadas. No meu caso, eu não tenho nenhuma regra criada, tá? Aí eu vou na opção, no menu opções ali, né? No menu opções, eu tenho aqui o Firewall, e o Firewall não está habilitado no data center. Então, eu posso criar as regras à vontade, que nada vai adiantar porque ele não está habilitado aqui, tá? A política padrão, e aí para quem entende a lógica de firewall é simples, mas explicando de maneira sucinta para quem não conhece, a política padrão é o seguinte: se não houver regras, o que vai acontecer com o meu firewall, tá? Por política padrão dessa configuração, a gente tem o seguinte: se eu ativar o firewall aqui, automaticamente os meus hosts, os hosts, não as máquinas virtuais, tá? Os hosts, eles vão ter a seguinte configuração: qualquer entrada de pacote vai ser dropado, ou seja, vai ser bloqueada, e qualquer saída de pacote vai ser aceita, vai ser liberada. Significa, por exemplo, que se eu tiver no meu host estiver acessando o meu host e nele eu ativar o firewall aqui, ele vai espalhar essa configuração para todos os hosts meus Proxmox dentro do cluster, e eu ativar o firewall e não criar nenhuma regra, ele por padrão vai bloquear qualquer conexão a ele, mas vai permitir qualquer conexão originada dele. Então, se ele for fazer, por exemplo, um upgrade, se dele a gente quiser acessar alguma coisa na internet ou fazer alguma conexão, a gente vai conseguir. Mas de fora dele, qualquer conexão a ele vai ser bloqueada, tá? Com exceção do que? Com exceção das conexões básicas para ele a partir da rede interna. Quais são as conexões básicas para ele a partir da rede interna? São as conexões na console de administração e por SSH. Porque o que acontece? Imagina que tu vem aqui e ativa o firewall. Nesse momento, o que pode acontecer é o seguinte: tu perder a conexão com o teu Proxmox e não conseguir mais fazer o gerenciamento dele e ter que acessar ele diretamente na console. Então, para evitar isso, tá, o que acontece é que ele vai permitir a conexão à porta 8006 da rede interna, tá, da rede interna. Como é que eu sei qual é o meu IP da rede interna? Bem, depende do IP que tu configurou no teu Proxmox. No meu caso, o meu Proxmox é o 92.168.0.201 e a rede dele é o 92.168, qualquer coisa, 192.168.0 qualquer IP. A partir desse range de IPs vai ser permitida a conexão a ele, tá? Se alguém fora da rede tentar acessar, ou seja, o pessoal da internet ou alguma coisa assim, ele vai bloquear esse acesso. E só vai permitir os acessos às portas 8006, que é a porta de administração dele, e a porta 22 SSH. Lembrando que ele faz isso, né, no momento que a gente ativar aqui o firewall, ele vai fazer automaticamente isso para todos os hosts da minha rede. Bom, essas são as opções então gerais, né, vinculadas ao data center, e dele vão ser replicadas para todos os hosts. Além dessas opções gerais aqui, que são bem importantes,
a gente tem a opção de Security Group. O que é um Security Group? Security Group são os que eles chamam de grupo de segurança. Quem conhece ou trabalha com Cloud Computing, trabalha com a Amazon, dentro da configuração de rede deles lá, eles também têm exatamente essa mesma definição. É o seguinte, isso é um conjunto de regras que a gente pode utilizar, né, e vincular elas a algum host ou a todos os hosts. Isso ajuda bastante quando, por exemplo, vamos dizer o seguinte, tá? Ok, a minha máquina, os meus hosts, eu quero que eles tenham acesso bloqueado, né? Mas eu quero que alguns IPs de internet, que são, sei lá, de alguma rede lá, eu quero que eles tenham acesso ao meu Proxmox, a interface de administração, que é a porta 8006, e também a interface SSH dele. Então eu vou lá e crio um grupo de segurança, digo que aquele conjunto de IPs tem liberdade para fazer o acesso a um conjunto de portas, que é a porta 8006 e a porta 22. Então esse conjunto de coisas eu defino somente um grupo de segurança, que tem um conjunto de regras. E esse grupo de segurança eu vinculo ao meu host, ou eu deixo ele vinculado no meu data center, e aí ele vai ter esse conjunto de regras vinculados a ele, e com uma maneira bem simples de configurar ali, tá? A gente vai fazer uma criação de security group em seguida, tá? Depois a gente tem o alias. O alias é um facilitador em que tu diz, por exemplo, que um nome de uma máquina, por exemplo, vai ser um determinado IP ou uma rede. Por exemplo, máquina teste, errei o N ali, ela é do IP 192, 168, sei lá, 100.200, ou ela poderia ser qualquer coisa. Alias teste. E ele cria um alias. Isso, para que serve isso? Porque quando for criar tuas regras de firewall ou teus security groups, tu pode, em vez de informar manualmente um IP, tu vem aqui e diz, olha, não, vai lá e seleciona a máquina teste que eu quero como origem da minha conexão, por exemplo. E o IP7, ele é como se fosse um alias, só que ele permite tu adicionar vários IPs para um nome, tá? Por exemplo, vamos lá, eu vou criar, por exemplo, CP de computador, tá? Computadores de administração, por exemplo, tá? Computadores de administração. Ok. Então criei esse IP7 chamado comp de computadores de administração. Nele eu posso adicionar vários IPs. Quais são esses computadores que vão administrar, por exemplo, o meu Proxmox, né? O exemplo que eu estou dando pode ser o computador 92, 68, 100.200, computador do admin 1. Também posso adicionar computador 192.168.100.177, computador do admin 2. Ó, a nossa rede do Proxmox, ela é 192.168.100, é 0, né? Estou adicionando aqui os computadores 192.168.100 como se pertencesse a outra rede. E eu tenho uma outra rede, vamos dizer assim, que ela é inteirinha de administradores do Proxmox, né? Então eu posso adicionar a rede inteira da seguinte maneira: 68, por exemplo, a rede 120.0/24. Isso vai adicionar toda a rede de administradores. É um exemplo que eu estou dando, como se tivesse um monte de gente que tivesse que administrar esse Proxmox. Eu poderia, por exemplo, ter uma rede, sei lá, com um monitoramento do Proxmox por Zabbix. Eu poderia liberar o IP do servidor Zabbix se fosse de outra rede, né? E aí eu instalo um Zabbix Agent aqui. Para quem conhece, Zabbix é uma ferramenta de monitoramento de ativos de rede, de performance de servidores e tal. Então, só um exemplo que eu dei. Então, assim, qual é a moral do IP7? Isso que é importante ficar bem claro, é que a partir de um nome
no caso computador admins, eu estou liberando redes inteiras e computadores, né, IPs específicos de computadores. É isso que o IP7 faz, tá? Agora a gente vai voltar aqui nas opções e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ativar o meu firewall. Seleciono aqui, né, o firewall. Lembrando que vamos fazer o seguinte, ó. Antes de ativar o meu firewall, eu já vou criar uma regra aqui, um security group, permitindo a administração do Proxmox pela rede 100, tá? Então aqui no IP7 a gente tinha criado alguns computadores, né? E o acesso ao IP, à rede 120, né? Eu vou liberar, então vou adicionar o IP de uma máquina que eu tenho aqui de teste, que é de uma rede 100, para a gente fazer esse teste de acesso. O IP da máquina de teste é o 92.168.114. 92.168.114. Computador de teste. Criei, está vinculado ao meu IP7, né? Então, quando eu for criar uma regra e vincular esse cara aqui, todas essas pessoas vão estar envolvidas, essa rede também, vão estar envolvidas nessa liberação. Agora eu vou criar um grupo de segurança, tá? Esse grupo de segurança é acesso Proxmox. Portas para administração do Proxmox. Então, deixa eu só aumentar aqui, ó. Acesso Proxmox, portas para administração do Proxmox. E aqui eu vou adicionar as regras que eu quero vinculadas a esse security group. Então aqui entra a questão da lógica de firewall. Se a pessoa está acostumada a lidar com firewall ou entende essa lógica aqui, é bem simples de compreender, tá? Direção, então é a entrada, né? Ação aceita. Então ele vai aceitar a entrada, eu vou ativar a regra. De origem, qual é a origem? A origem vai ser, ó, o IP7 com o admin. Então todos aqueles IPs e redes que estão incluídas dentro lá daquele IP7 que a gente criou, ou seja, aquelas máquinas 92.168.100, 114, a rede inteira 120 e tal, elas vão estar liberadas. Destino eu vou deixar qualquer destino. Porta de origem não me interessa a porta de destino, que é a porta do Proxmox que vai receber essa conexão, tá? A gente sabe que a porta de administração do Proxmox é a 8006, tá? Então eu boto aqui porta de administração web. O protocolo eu posso especificar TCP, UDP. A gente vai utilizar o protocolo TCP. Adiciona. Está adicionado. A gente vai adicionar mais uma regra, tá? A gente pode adicionar uma nova regra e fazer todos os colocar todos os dados novamente, ou a gente seleciona a regra anterior, pode dar um copy nela, ele vai quase que duplicar todas as informações. A gente só altera aqui a porta de destino 8006, além dela eu quero liberar o SSH, que é a porta 22. Adicionei então. Tá, então eu adicionei um grupo de segurança chamado Acesso Proxmox. Ele está dizendo que todo o pessoal do comp admin, que são aqueles IPs que a gente incluiu lá no IP7, vão ter aceitas as conexões de entrada no host Proxmox nas portas 22 e 8006, que são as portas de administração do Proxmox, tá? Isso vai liberar alguma coisa nesse momento? Não vai liberar. Eu só criei um grupo de segurança. Por que não vai liberar? Primeiro, porque já está liberado, porque o firewall está desativado, a gente não ativou ainda. E segundo e mais importante, a gente ainda não incluiu esse grupo de segurança aqui na nossa regra padrão de firewall, nossa caixinha firewall. Aqui então, só para deixar bem claro, eu teria duas opções, tá? Eu poderia vir aqui, adicionar a regra diretamente aqui, tá? Em adicionar, então adicionar, libera, dá origem, o comp admin, destino porta 22, o destino porta 8006, e aí eu teria uma regra aqui criada e ia permitir esse acesso, e depois criar outra para 8006 e outra assim. Ou
eu posso simplesmente vir aqui, ó, e inserir o meu grupo de segurança. Deixar em branco o ativar e botar aqui. Permite administração do Proxmox pelas redes diferentes da rede local do Proxmox, tá? Essa já está permitida por como padrão. Adicionei aqui, ó, pronto, está adicionado, tá? Daí tu me pergunta de repente assim, mas por que não adiciona as regras ali? Por que tu vai no Security Group? Bem, isso é uma escolha de cada um, tá? O Security Group, ele facilita, ele padroniza, porque tu pode adicionar o Security Group para os teus hosts, pode adicionar para tuas máquinas virtuais. É uma maneira de tu organizar melhor o teu firewall e não ficar com várias regras aqui, tá? Tu vincula ele a regras de grupos por função. Então, é para acessar o Proxmox, eu preciso de mais de uma porta de liberação, então eu crio um Security Group para isso. Mas isso é uma escolha pessoal de cada um, tá? Tu pode adicionar as regras individuais ou pode vincular elas aos grupos como elas estão aqui. Uma vez feito isso, uma vez adicionada, elas ainda não estão cumprindo função nenhuma. Por quê? Porque aqui na opção, o meu firewall está desabilitado. Agora eu vou habilitar o meu firewall, tá? Habilitada a regra de firewall, agora o firewall está ativo, né? Beleza, está ativo, então ele vai espalhar, vamos dizer assim, essa configuração para todos os hosts, né? Todos os meus hosts, né? Do meu cluster. Mas para o meu host começar a tratar o firewall, né, que tá, vamos dizer assim, por uma ordem de importância, o data center está empurrando aquela regra que eu criei para dentro de todos os meus hosts, tá? Mas para isso, o meu host, ele tem que, aí eu cliquei no meu host aqui, que no meu caso é um só, né? Ele tem que tratar firewall, tá? Ele tem que ativar o firewall. Eu venho no firewall do meu host, opções, venho aqui e ativo o firewall do meu host. Agora sim o meu host está tratando o firewall. Para teste, ó, eu vou até demonstrar para vocês como é que ele ativa esse firewall. Está ativado aqui, né? Eu vou desativar o meu firewall do host, né? Eu vou abrir aqui, ó. Tá pingando, né? Eu estou fazendo um ping pro 92.168.100.201. 100.201 é um outro IP que eu coloquei no meu Proxmox ali só para fazer um teste, tá? Então 100.201 ele é o mesmo 0.201, vamos dizer assim, só para fazer esse curso aí. Então agora eu vou habilitar o meu firewall. Ele demora um pouquinho e em seguida ele vai bloquear o ping, né? Deixa eu tentar dar um ping aqui, ó. Ele já não roda mais o ping para o meu firewall, tá? Por que não está rodando o ping para o meu firewall? Porque não é para o meu firewall, desculpa, para o meu host Proxmox, tá? Por que não está rodando um ping para o meu host Proxmox? Porque eu não tenho uma regra liberando esse ping para o meu host Proxmox, mas eu tenho uma regra liberando a conexão SSH para ele. Então, se eu for conectar por SSH, ele vai funcionar aqui e vai pedir a senha de acesso sem problema nenhum, porque a gente criou a regra no Security Group. Agora a gente vai adicionar uma regra, aquela regra já criada, a gente vai adicionar uma nova regra permitindo ping, tá? Então a gente vai lá no Data Center, a gente pode adicionar a regra diretamente aqui em Firewall, né? Criar uma nova regra aqui, ou criar uma regra dentro do nosso Security Group. Lembrando que no nosso Security Group a gente tem liberado as portas 80, a porta 8006, né? E a porta 22. Então vou adicionar uma regra direto aqui, ó. As regras de entrada, né? Não vou colocar a interface. A origem vai ser os mesmos IPs lá, né? Que a minha máquina teste aqui pertence. Vou deixar em branco destino. E aí a gente vai colocar o protocolo
ICMP. Vamos ver se a gente tem outros protocolos aqui. ICMP. Ok, a gente está liberando o ping então, né? Para todos os hosts abaixo do data center. Eu criei essa regra no data center, então ela vai valer para todos os hosts. Vamos ver se ele vai liberar o ping agora. Está liberado o ping. Lembra que antes a gente não conseguia? Então uma coisa bem importante, que tem que ficar bem claro nessa aula, e que é a base de funcionamento do firewall do Proxmox, é o seguinte: todas as regras que eu crio no data center elas são espalhadas para todos os hosts que fazem parte desse data center. No meu caso aqui eu criei, por exemplo, duas regras, uma que faz parte de um grupo de segurança e a outra que é a regra de liberação de ping, tá? No data center, então tudo que é no data center espalha para os hosts. Agora eu vou remover essa minha regra de ping. Uma outra opção que eu tenho é criar as regras diretamente, tá, no meu host. O que isso significa e quando que isso vai ser usado? Imagina que tu tem o teu cluster, tu tem, sei lá, 4 hosts, tá? E tu tem as tuas regras padrões no data center ali, que é válida para todos os hosts, desde que esses hosts estejam com o firewall ativo, tá? Só que tem um dos hosts que tu precisa, além daquelas portas liberadas a partir do data center, tu precisa de uma regra exclusiva, tá? E aí tu quer liberar aquela porta só naquele host específico e não em todo o teu data center. Então tu seleciona ele aqui, vem aqui em firewall, né? Selecionei então o host, vem aqui em firewall e eu adiciono uma regra que eu quero aqui, tá? No meu caso a gente vai adicionar a regra de ping aqui, aquela mesma regra que a gente tinha adicionado e excluído lá no data center. Como eu excluí lá no data center, ele não está mais pingando, tá? Só para esclarecer, o meu IP do meu Proxmox é o 100.201, é o 0.201. Só que eu criei esse 100.201 como IP secundário do meu Proxmox só para ficar bem em evidência esses testes que a gente está fazendo, tá? Mas tu vai acessar pelo IP do Proxmox teu aí normal, tá? Então o ping não está funcionando, porque eu não tenho regra nenhuma, eu tinha adicionado no data center e removi. Vou adicionar uma nova regra aqui para ele, né? A origem, ó, ela vem do data center, então eu posso selecionar aqui, ó, aquele mesmo IP7 que eu criei lá no data center, eu posso selecionar ele aqui no meu host, tá? Ativar protocolo ICMP, libera ping somente para o host. Adicionei. Ok, então teoricamente, vamos só dar uma olhadinha aqui. Ele já demorou alguns segundos, mas já liberou o ping pro host, tá? Então o que eu fiz aqui de diferente lá de cima do data center? Aqui no meu host eu incluí uma regra que é exclusiva do host. E se eu tivesse outros hosts no meu data center, essa regra não se aplicaria para eles. Então regras exclusivas para hosts, tu adiciona direto no host. Regras para todo o data center, tu adiciona direto no data center. As configurações de IP7 e de alias, elas funcionam de cima para baixo, ou seja, o data center vai espalhar para todos nós. Então na minha regra aqui do meu host específico, eu posso selecionar um IP7 que eu criei lá no meu data center, tá? Isso é bom ficar bem claro. Outra coisa que é importante ficar claro é que além da regra que tu pode adicionar aqui, também pode adicionar um security group, tá? Mas tu não consegue criar um security group direto no teu host. Então tu cria um security group lá no teu data center, tá? Então até vou tentar exemplificar isso, tá? Tu tá aqui no teu data center, tu vem aqui no firewall, vem aqui e cria um outro security group, tá? Esse security group novo que tu tá criando, tu não quer adicionar ele para todo o data center, mas só para um ou outro host que faz parte do teu data center. Então tu não vincula o security group aqui nas regras do data center, mas tu pode vir aqui no teu host, reforçando o host é o computador físico que tu tem o Proxmox instalado, né? Tu vem aqui no teu host e tu insere o security group que tu adicionou lá no data center. Então
Tu criar um security group não significa que tu está liberando automaticamente aquelas informações ou aquelas portas que tu está liberando no security group. Não. Para te liberar efetivamente ou tornar ele ativo, tu tem que criar uma regra adicionando esse security group, assim como a gente fez no data center lá com as portas de conexão externas, tá? Que é 80.06 e 22. Então tu vem no teu host e tu pode inserir um security group criado lá no teu data center, e aí ele vai valer, aquele security group vai valer somente para aquele host, tá? É uma maneira também de deixar bem organizado isso via security group. Questões importantes, então, tu adicionou aqui, tu pode adicionar as regras aqui, né? Diretamente no host, pode incluir o security group como eu falei. Eu vou remover agora essa minha regra de ping, tá? Então, novamente, o meu host daqui a pouco vai parar de pingar. Deixa eu ver se ele já não aceita mais ping para ele, tá? Uma questão bem importante aqui são as opções, né? Estou aqui no meu host. Aqui em opções, essas opções elas são diferentes das opções que a gente tem disponíveis lá no data center, né? No data center, vou lá de novo, em Firewall, em opções, tem algumas opções aqui, ó, tá? Que eu já expliquei, que é a ativação de Firewall e as políticas padrões. Se tu for no host e for nas opções, tu tem outras opções aqui, tá? Opções importantes, assim, todas são, mas assim, com mais destaque, né? Para essa aula a gente tem aqui a opção Firewall, ou seja, ativo ou não ativo o Firewall para esse host. Por padrão tá como não, então se tu quer implementar um Firewall, tem que habilitar ele a nível de data center, e depois tu quer implementar o Firewall no teu host, tu tem que vir aqui, editar e colocar sim para ele habilitar o Firewall no host. Ah, mas a minha situação é a seguinte, eu só quero habilitar Firewall nas máquinas virtuais, no host não. Então tu deixa no host aqui como não, né? Mas no data center tem que estar ativo. Aí tu vai conseguir configurar o Firewall nas tuas máquinas virtuais também. Além dessa opção, tu tem aqui uma opção de descobrimento de vizinhança, que é utilizado no IPv6. Algumas configurações ali que, se eu não me engano, a NAT utiliza e tal, que a gente não precisa se preocupar com isso nessa aula, vamos dizer assim, que é só de funcionalidades do Firewall, né? Mas uma opção bem importante é essa, log level. O log level é se ele vai mostrar no log ou não. Eu tenho um log aqui, eu devo ter um histórico aqui, ó, porque esse histórico é dos testes que eu tinha feito anteriormente. Se eu não tivesse feito esses testes, eu simplesmente teria essas informações aqui no meu log, ou seja, nada, tá? Se eu vier aqui, ó, e marcar aqui onde está selecionado no log, ele está mostrando aqui referente aos logs dos pacotes de entrada, e é onde a gente tem a política padrão de bloqueio, e fizer a alteração para do tipo erro e der um ok, qualquer erro, ou seja, bloqueio de pacotes, vai ser logado, vai aparecer no nosso log ali, tá? Então eu mudei a opção para o tipo erro dos pacotes de entrada, tá? Eu venho aqui no meu log e agora eu vou tentar pingar no meu Firewall. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa no log ali. Já apareceu, ó. O que ele está mostrando no log? Isso é bem importante para te identificar o que talvez o teu Firewall esteja bloqueando. Tu não sabe o que é. Tu ativando aquele log, ele vai te mostrar o que é, tá? Então aqui ele mostra que está sendo dropado, né? Que está sendo bloqueado o acesso da origem, né? Source significa origem. Então a minha máquina 100.114 está tentando o quê? Está tentando acessar o 92.168.100.201, que é o IP do meu Proxmox. Como eu falei, é um IP secundário só para a gente fazer os testes aqui, mas seria o IP do próprio Proxmox, né? Protocolo do tipo ICMP, tá? Se fosse alguma porta TCP, no caso, alguma conexão, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui em cima, que eu posso mostrar que foi um teste anterior que eu fiz, que eu tenho a mesma coisa, dropado, tá? Da origem 114, ou seja, a máquina de origem que está originando a conexão é a máquina 114, o destino é um IP lá enfim, que apareceu lá, provavelmente de uma máquina virtual. Mas o que eu quero mostrar para vocês é aqui, ó, porta de destino
é a porta 22, tá vendo? Então aqui eu vejo que, bem, eu tenho uma regra, minha regra padrão de bloqueio de entrada na porta 22 está bloqueando esse pacote aqui que estava sendo destinado a uma máquina virtual. No nosso caso de teste aqui seria vinculado ao próprio IP do Proxmox. Então essa opção de log level na entrada em erro significa que tu vai conseguir exibir os bloqueios das entradas dos pacotes. Isso ajuda muito na hora de tu fazer uma configuração e identificar os erros de bloqueio de firewall, tá? Agora, antes da gente passar para o firewall a nível de máquina virtual, lembrando que a gente só está falando aqui de firewall de host, da máquina física lá que tem o Proxmox instalado. Antes da gente passar para o bloqueio de máquina virtual, eu quero mostrar só um detalhezinho aqui, ó. No Proxmox, né, se eu for aqui em Shell, ele vai mostrar ali o meu Proxmox, né, o meu servidor físico, o meu host. Eu tenho um comando, aqui é a documentação, tá, eu vou colocar isso na descrição do vídeo ali. A gente tem um artigo também que a gente está fazendo sobre isso, que a gente vai botar na descrição do vídeo, no qual esse vídeo se enquadra, tá? Mas essa aqui é a documentação do firewall a nível liberado pelo Proxmox. A maior parte aqui eles estão falando aqui a nível de configuração de interface texto, mas tem algumas explicações importantes aqui. A gente está tratando só da interface gráfica, tá? Tudo que tu consegue fazer na interface texto, tu consegue fazer na interface gráfica. O que eu queria mostrar é um comando que a gente vai dar ali para mostrar qual é a nossa rede local, tá? Quais são os IPs da nossa rede local antes da gente ativar o firewall, para te saber o que vai ser automaticamente liberado para ti, tá? Então o comando é pv firewall localnet. Deixa eu voltar aqui para o meu shell. Estou conectado então no meu host, no meu shell do meu host. pv firewall. Aí aqui, se eu der um enter, ele mostra os comandos possíveis nele. No nosso caso, a gente só quer exibir o localnet. Então o nome do meu host é PVE, o IP local dele é esse, e a minha rede local 9268.0.0 na 24. Isso significa que as conexões aquelas, quando a gente ativa o firewall, que são automaticamente liberadas, são para a rede 9268.0.0, tá? Bem, feito isso, dado um comando ali, se tu quiser mais detalhes sobre esses comandos de firewall a nível comando mesmo e não interface gráfica, a gente tem ali a documentação que vai estar vinculada na descrição, tá? Mas agora a gente chega na parte final então da nossa aula, que a gente vai estar tratando do firewall nas máquinas virtuais. Eu vou pegar como exemplo a minha máquina virtual Debian 7 aqui. Ela tem um Debian 7 instalado, tá? Ela tem um Debian 7 já instalado e configurado. E a primeira coisa, eu vou inicializar ela, tá? Como eu disse lá na introdução, nós poderíamos chegar aqui e simplesmente usar lá o próprio firewall do próprio Debian, né, da máquina virtual para do sistema operacional da máquina virtual para criar as regras, tá? Mas por algum motivo a gente quer tratar o firewall a nível de virtualização e não a nível de sistema operacional da máquina, para padronizar, enfim, né? Lembrando que pré-requisito para utilização do firewall nas máquinas virtuais é tu ter a opção de firewall ativa aqui no data center. Então aqui no data center, em firewall, em opções, tu tem que ter ele ativo. Não vai utilizar firewall no teu host, não tem problema. Vamos vir aqui em firewall do host. Tu pode desativar aqui a função de firewall do host, tá? Então a gente pode fazer isso agora aqui. Você pode desativar a função de firewall do host. Então o host não vai estar tratando firewall, está tudo liberado a nível de host, mas a máquina virtual a gente pode sim tratar firewall, desde que no data center esteja ativada lá a opção de firewall, tá? Aqui no host, então, para a gente configurar as regras de firewall, ele segue exatamente a mesma lógica, desculpa, não é no host, na máquina virtual, né? Para a gente ativar e tratar firewall, ele segue exatamente a mesma lógica do host, tá? Então essa aqui é a nossa máquina virtual. Deixa eu abrir a console dela aqui, ó. É um Debian 7, tá ali, certo? Vai estar pedindo usuário e senha, tá? Se a gente vem aqui em firewall,
aqui são as regras de firewall que a gente pode criar para ele, tá? Aqui em opções, nós temos as opções e algumas opções diferentes do host e do data center. A política de firewall aparece aqui, é a mesma situação, drop, entrada e aceita saída, tu pode mudar isso aí. Então toda a saída está liberada e toda a entrada estaria bloqueada se a gente tiver com o firewall ativo. Então vou ativar o firewall aqui. Pronto, agora o firewall está ativo nessa máquina aqui, tá? Como o firewall está ativo, eu não tenho nenhuma regra para esse firewall. Ele está bloqueando qualquer entrada a essa máquina virtual. Outra, a não ser algumas coisas aqui, por exemplo, DHCP ele está permitindo, tá? Por padrão ele está permitindo que as pacotes de endereçamento de IP, para ele receber IP e tal, passem pelo firewall. Se eu não quiser isso, eu posso bloquear. Anúncio de roteador, que é vinculado a IPv6, está como não. Algumas outras opções aqui, e o nosso log level, que a gente viu que é bem importante, e eu já vou ativar o nosso log level a nível de erro para eu saber quando ele vai estar bloqueado. Eu vou dar uma olhada qual o IP que essa minha máquina virtual pegou, e a gente vai tentar fazer um acesso SSH nela. Então a minha máquina virtual aqui, ela tem o IP 192.168.100.120. Ela está com o firewall ativo e não tem regra nenhuma de firewall, tá? Ou seja, como a política padrão é drop, ele estaria bloqueando qualquer pacote, tá? Esses logs que a gente tem aqui é log de um histórico aí de testes que eu fiz, tá? Então vamos ver se ele vai criar um novo log aqui quando a gente tentar fazer a conexão por SSH nesse cara. Até esqueci qual é o IP dele. Deixa eu ver de novo aqui. 192.168.100.120, né? Deixa eu vir aqui. Só selecionar aqui para diferenciar os novos. Vou tentar dar um ping nele primeiro. Tá pingando, beleza. E aí vem uma pegadinha. Uma pegadinha bem importante que a gente sempre cai, e eu caí agora, né, quando eu testei aqui. Deixa eu dar um clear aqui. Quando eu tentei ping, um ping para a máquina, ela respondeu com o firewall ativo, e eu me perguntei o que era. Eu tinha esquecido um detalhe bem importante. Além da gente habilitar o firewall na nossa máquina virtual, para o firewall funcionar na máquina virtual, a gente tem que vir aqui e dizer que o firewall está ativo na nossa placa de rede virtual, tá? Isso aqui são as configurações. Quem não conhece o Proxmox, sugiro conhecer, mas aqui são as opções da minha máquina virtual, né? Aqui tem a lista de hardware, né, virtual da minha máquina virtual, e ela tem uma placa de rede. Então, para eu ativar o firewall, além de ativar o firewall na máquina virtual, eu tenho que vir aqui e selecionar a minha placa de rede. Então, selecionar a minha placa de rede, dispositivo de rede, no caso eu tenho uma só, editar, e aí eu venho aqui e marco firewall. Então essa minha placa de rede virtual da minha máquina virtual vai tratar firewall. A partir daí, né, com a minha opção de firewall habilitado na minha máquina virtual, eu não consigo mais fazer o ping, não consigo mais fazer conexão SSH, porque agora meu firewall está ativo na minha máquina virtual, eu não tenho nenhuma regra de liberação, tá? A gente agora vai fazer o seguinte: a gente vai criar uma regra aqui liberando o acesso SSH para a minha máquina virtual e ping. Mesma situação do host, eu posso inserir um grupo de segurança, né, diretamente aqui, ou posso adicionar uma regra individual, tá? No meu caso aqui, no nosso teste, eu vou criar um grupo de segurança
padrão que eu iria liberar para todas as minhas máquinas virtuais, tá? Então eu venho aqui no meu Data Center, Security Group, vou criar um novo grupo de segurança, que é o seguinte, ó, padrão VMs. Eu faço assim, mas ele deixa tudo em minúsculo. Grupo padrão para VMs. O que ele vai fazer, tá? Ele vai permitir, aí eu vou criar as regras, só vou fazer devagar aqui para ficar bem claro. Eu seleciono o meu grupo de segurança e eu vou adicionar aqui as regras que vão fazer parte desse grupo de segurança. Eu ativo elas, né? Ele vai aceitar de qualquer origem para qualquer destino do protocolo TCP, as portas 22, acesso SSH, a porta de ping, então protocolo ICMP, ativar ping de qualquer lugar para elas, tá? E vou adicionar a porta de conexão, além da SSH, a conexão de acesso remoto Windows, tá? É o RDP. A porta RDP é TCP 3389, o número da porta RDP. A gente vai adicionar aqui, origem destino, destino porta 3389, protocolo TCP, acesso remoto Windows. Bem, adicionei esses três caras ao meu grupo chamado padrão VMs, tá? De qualquer lugar. Então agora eu venho aqui na minha máquina virtual, eu vou inserir o grupo de segurança que eu criei, chamado padrão VMs, de qualquer interface. Vou ativar ele, comentário, grupo de segurança padrão para VMs. Adicionei. Isso vai permitir que eu consiga, por exemplo, pingar na minha máquina virtual e eu consigo fazer a conexão SSH para ela, porta 22 que a gente liberou ali. Como que a gente fez isso? Bem, a gente foi lá no Data Center, né, criou um grupo de segurança, não vinculou esse grupo de segurança ao firewall do Data Center, porque a gente não quer que esse grupo de segurança esteja vinculado aos hosts. A gente só quer que esse grupo de segurança esteja vinculado à minha máquina virtual, às minhas máquinas virtuais. Então eu vim aqui na minha máquina virtual, fui em firewall e vinculei o grupo de segurança que eu criei agora. Tá? Eu poderia, por exemplo, vir numa outra máquina virtual Windows aqui, né, habilitar o firewall dela e adicionar o mesmo grupo de segurança. Então ele ia permitir o acesso a SSH, mas também ia permitir o RDP, que é a conexão remota do Windows, tá? Então eu posso, isso facilita o meu trabalho, em vez de eu ter que adicionar em cada máquina virtual as regras de firewall que eu quero, se essas máquinas virtuais, se essas regras de acesso são iguais para todas as minhas máquinas virtuais. Então eu criar um grupo de segurança e vincular isso à minha máquina virtual agiliza e padroniza as minhas configurações utilizando grupos de segurança, tá? Agora a gente vai dar uma olhadinha no log aqui da minha máquina virtual. Ele criou algumas coisas, ele dropou alguns pacotes ali e agora não está mais dropando porque a regra está liberada, tá? Eu posso simplesmente desabilitar a regra, fazer ela não ficar mais válida. Só eu desmarcar aqui, espero algum pouquinho, ele relê o firewall e essa regra já não vale mais para essa minha máquina virtual. Uma maneira bem fácil, para tu não precisar excluir a regra ou grupo virtual, é tu desabilitar ela. Isso faz com que, por exemplo, eu não consiga mais pingar naquela minha máquina virtual, porque eu não tenho mais regra de liberação e também não consigo mais fazer conexões SSH. Automaticamente, no meu log, como eu tenho a opção a opção habilitada aqui, ó, de erro no log de entrada na máquina virtual,
ela vai mostrar aqui no meu log o drop, né, o bloqueio do acesso à porta 22 da minha máquina virtual. Destino port 22, ele já está bloqueando o acesso a partir da minha máquina para a máquina 120. Por que ele está bloqueando o acesso? Está bloqueando o acesso porque eu não tenho nenhuma regra para liberação para a minha máquina virtual, ela não está ativa. E a minha política padrão de firewall é bloqueia toda a entrada e libera toda a saída. Então a saída eu não estou me preocupando, tá? Ela também tem a opção de criação de aliases próprios da máquina virtual, assim como a configuração de IP7, ou seja, grupo de IPs, né? Assim como a gente tinha lá no nosso data center, mas vinculado à máquina virtual. Bom, e com isso a gente fecha essa aula, né? Porque a gente viu a configuração do firewall a nível de host, né? Tem um firewall para bloquear e liberar o acesso ao host da máquina física onde a gente tem o Proxmox instalado. E a gente também viu como trabalhar com o firewall a nível de máquinas virtuais, também containers. Containers seguem mais ou menos a mesma coisa, tá? A gente viu a importância da configuração a nível de data center e que o data center ele joga para as máquinas virtuais e para os hosts as configurações que são feitas nele, tá? Cuidados. Aqui eu peguei uma documentação que alguns cuidados que a gente tem que ter no momento de ativar o firewall no Proxmox. Essas são as portas que o Proxmox utiliza. Então, a porta de interface web 8006 TCP, para te acessar as máquinas virtuais, muitas vezes tu utiliza o VNC Console, que usa 5900 até a 5999. Para máquinas Windows, quando vai abrir a console da máquina Windows, máquina virtual Windows, dentro do Proxmox, tu utiliza o SPICE. O SPICE ele usa 3128. Ela tem que estar liberada também para te fazer esse acesso ao host, a máquina virtual que está vinculada ao host. E essa liberação da 3128 ela não é feita na máquina virtual, ela tem que ser feita no host, porque a conexão se faz no host. Então é bom liberar 3128 também enquanto libera as portas de administração. SSH utiliza o 22, também o cluster do Proxmox usa o SSH para fazer essa sincronia, então ela tem que estar liberada. Por padrão elas são liberadas para as redes locais, tá? O RPC também ele utiliza, que é 111, e o multicast, as portas 5404, 5405, protocolos UDP, tem que estar liberados quando tu trabalha com host, com cluster. Então, se tu for ativar cluster, tenha certeza que essas portas, ou se tu tiver problemas com o cluster depois de ativar o firewall, tu dá uma revisada nessa utilização dessas portas, que elas podem estar bloqueadas por a tua configuração ser diferente, não utilizar um padrão de cluster de nomenclatura de IP, e por isso ele não ter liberado essas portas automaticamente para as redes que fazem parte do cluster, né, para a rede local que faz parte do cluster, e aí seria necessário tu liberar essas portas de forma manual. Bom, é isso, né? E espero aí que tenha sido útil para vocês essa nossa aula, né? Esse nosso cursinho rápido aí de utilização de firewall no Proxmox na versão 5.3. Se tiver interessado em usar o Proxmox, a gente, como eu falei, tem um curso disponível na Escola Linux. Estou colocando o link na descrição. Esse vídeo faz parte de um artigo que a gente está disponibilizando no nosso site da TecnoApp. Vou colocar também na descrição. Qualquer coisa, peço que vocês nos contatem aí via o e-mail suporte@tecnoapp ou o formulário de contato do nosso site. Um abraço e até mais.